Formar reserva de emergência já é algo que é debatido por grande parte dos investidores. O que alguns ainda tropeçam é justamente na escolha do produto ideal para isso. Se você já tem a reserva de emergência, esse vídeo vai te ajudar a entender se o produto que você tem funciona. Se você não tem, você vai começar com o pé direito para escolher o produto certo. Eu sou o Vitor, especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Esse canal funciona para te ajudar a investir melhor, de forma mais inteligente e com bom senso. A grande polêmica em cima do produto para ser escolhido para reserva vem muito da questão de que o brasileiro sempre adora dar um jeitinho para tudo. E esse jeitinho muitas vezes se baseia em escolher produtos que não funcionam e que desrespeitam 3 princípios básicos para ter uma boa reserva de emergência. Se você quer aprender da forma certa, já sabe, né? Se inscreva no canal e já dê o like nesse vídeo porque ele vai te ajudar bastante a formar a reserva de emergência de um jeito super profissional. A reserva não tem como dar jeitinho. O brasileiro adora dar jeitinho, mas não tem como. Por quê? Para você formar uma boa reserva, você precisa de 3 coisas muito bem respeitadas. A primeira delas é ter uma liquidez imediata. A reserva de emergência precisa ser um produto financeiro que, se você precisar resgatar hoje, você tem acesso. Segundo ponto, a reserva tem que ter um risco baixo. Portanto, ações não funcionam, fundos imobiliários não funcionam, produtos atrelados à inflação não funcionam. Por quê? Porque todos esses ativos oscilam de acordo com as condições de mercado e pode ser que você sofra caso precise resgatar. E o terceiro ponto é ter uma rentabilidade compatível com o mercado. A reserva de emergência te paga o mínimo que o mercado hoje está pagando. Tudo que for acima disso, entenda que embute um risco um pouco mais alto e aí não respeita, como eu falei, a regra de ter um risco baixo. Dessa forma, a gente tem 4 possibilidades para você formar uma boa reserva de emergência. A primeira delas é o CDB de grandes bancos que tem liquidez diária. O CDB é um produto que se chama Certificado de Depósito Bancário. E aí, basicamente, quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. O banco, na outra ponta, pega esse dinheiro que você está emprestando para ele e aí empresta dinheiro para uma outra pessoa que quer financiar uma casa, financiar um carro, pegar um dinheiro emprestado a uma taxa muito mais alta. O resultado disso é que ele te devolve esse recurso depois com uma rentabilidade ali compatível com o mercado. Por que eu gosto dos grandes bancos para poder formar a reserva de emergência? Porque são tradicionais, porque possuem segurança, porque possuem solidez. Não acredite nos bancos pequenos ou médios fielmente para poder formar a sua reserva de emergência. Pode ser que o aplicativo não funcione um determinado dia, pode ser que em outro dia você vá abrir esse aplicativo e o seu saldo está zerado, o aplicativo teve um problema, pode ser que esse banco está em recuperação judicial e por isso ele paga uma rentabilidade maior. Novamente, saiba que toda rentabilidade que for acima da média praticada do mercado para produtos de reserva significa que esse produto possui um risco um pouco mais alto. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, bancos que são pequenos ou médios possuem rentabilidades superiores à rentabilidade dos grandes bancos. E você não deve ficar preso a isso, porque isso que eu vou te falar pode ser que seja o principal tópico de todo esse vídeo. A reserva de emergência não tem o objetivo de rentabilizar. Você não forma a reserva de emergência achando que isso vai ser capaz de te ajudar lá na frente na sua aposentadoria. Não. A reserva de emergência é uma espécie de conta remunerada, que você deixa o seu dinheiro ali, rende um pouquinho a cada dia, a cada mês, a cada ano, e funciona como uma espécie de proteção para imprevistos. E é justamente por isso que você não deveria ficar tão preso nessa questão de um banco pagar X% a mais do que o outro banco. A reserva tem que te proteger para situações de imprevisto. Eu prefiro muitas vezes receber 0,1, 0,2, 0,3% a menos e garantir que eu tenho a solidez de uma instituição financeira e de um aplicativo que não vai dar problema, do que ficar tendo um problema com um banco pequeno ou médio que está pagando uma rentabilidade ali ligeiramente maior. Só um parênteses aqui, eu costumo testar muitos investimentos antes de recomendar para os meus clientes e certa vez eu testei montar a reserva com o meu próprio dinheiro em uma instituição um pouco menor. Eu tive problema para acessar o aplicativo e para mim isso já foi a gota d'água para não ter esse banco como opção. A segunda opção é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic basicamente é um investimento emitido pelo governo, então você investe nesse produto e financia a dívida pública. O governo entrega a rentabilidade equivalente à taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia. Portanto, ele respeita aqueles requisitos da reserva de emergência porque tem um risco baixo, uma rentabilidade de acordo com a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, e uma liquidez imediata. É muito importante você entender isso porque pode ser que você confunda. O Tesouro Selic é diferente do Tesouro IPCA, que é diferente do Tesouro Pré-fixado. O Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado não são opções para a sua reserva de emergência. Por mais que sejam opções de renda fixa, eles não são opção de maneira alguma para você formar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência precisa ser em um investimento pós-fixado. O que significa isso? É um investimento que você ganha a partir do momento que o mercado está ganhando. Então você não fica refém de uma oscilação da inflação ou não fica refém de uma condição de mercado. Você vai sempre navegar
na condição de mercado vigente, com uma taxa que seja a mínima, a básica oferecida pelo mercado. Na minha mentoria, eu sou o cara mais pragmático possível. Eu faço o feijão com arroz não só para reserva de emergência, mas também para outros investimentos. Investir é um processo que tem que ser descomplicado. A internet dificulta demais isso. E é nessa mentoria que eu justamente monto uma carteira junto com você de investimentos, baseada nos seus objetivos, te ajuda a montar reserva de emergência, escolhendo os produtos que mais funcionam. Se você tem interesse, é só clicar no link que está na descrição e preencher o formulário que eu vou entrar em contato. A terceira opção não é conhecida por muitas pessoas, mas ela faz o seu papel muito bem de ser, obviamente, uma alternativa para a reserva de emergência. Essa opção é chamada de fundos de investimento DI. O que significa isso? O DI é o depósito interbancário. A taxa DI é a taxa em que os bancos emprestam dinheiro uns para os outros. E os bancos, como não são bobos nem nada, emprestam uma taxa que é a taxa mínima possível. Um banco não vai enfiar a faca no outro cobrando uma taxa muito alta. Então eles praticam uma taxa que é ali a basal do mercado financeiro. O que esses fundos fazem? Esses fundos investem em produtos financeiros que replicam essas taxas DI. Portanto, essa taxa é uma taxa, novamente, que tem um risco baixo, porque está envolvendo o mercado entre bancos, é uma taxa que tem uma rentabilidade compatível com o mínimo oferecido, e é uma taxa que tem uma liquidez muito alta, caso você precise resgatar o recurso. Portanto, investindo nesses fundos, vocês têm acesso a esse tipo de estratégia e funciona muito bem para sua reserva de emergência. Só que você tem que ficar atento a um detalhe muito importante quando você for escolher esses fundos para funcionar como a sua reserva. Esses fundos geralmente cobram taxas de administração. Um fundo, para quem não sabe, é um condomínio de recursos onde você agrupa recursos de diversos investidores e um gestor é contratado para poder gerenciar a estratégia comprando os produtos, que no caso desses fundos aplica basicamente nessa taxa DI. Essa taxa DI, por ser uma taxa muito simples, não envolve complexidade. Então não faz sentido nenhum você pagar uma taxa de administração todo ano para um gestor fazer algo que é super simples, zero complexidade. Por isso, escolha produtos que tenham taxa zero de administração. O BTG possui alguns fundos assim, XP também, Orama também, Rico também. Grande parte das corretoras desenvolveram esses fundos de investimento muitas vezes para chamar investidores para aportar recursos e conhecer como a plataforma funciona, quais são as outras opções de produtos. Coloca aqui nos comentários qual corretora você utiliza hoje, que eu consigo te direcionar quais são exemplos de fundos DI para você formar sua reserva de emergência se você quiser dentro da sua corretora. A quarta opção é muito polêmica, certamente você vai achar estranho que eu vou falar, mas eu preciso te falar isso. A poupança pode ser sim uma opção como reserva de emergência, mas ela não deve ser a totalidade da sua reserva de emergência. Como assim? Vamos imaginar que você definiu que vai ter 50 mil reais destinados para sua reserva de emergência. Você pode colocar os 50 mil reais na poupança? Pode. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, você tem o livre-arbítrio. Mas na minha opinião, você não deveria fazer isso porque você deixa muito dinheiro na mesa. Em contrapartida, por que eu acho que a poupança pode funcionar assim como reserva de emergência? Porque a poupança pode te ajudar muitas vezes a ter relacionamento com o seu banco, a conseguir um cartão de crédito que você gosta tanto, a conseguir um certo financiamento para algum bem, enfim, você pode ter um produto financeiro dentro do seu banco para funcionar única e exclusivamente para relacionamento com o seu gerente ou com a instituição. E aí, nesse exemplo, ao invés de você ter 50 mil reais na reserva de emergência, na poupança, você pode ter 5 mil reais guardados na poupança para a reserva de emergência, que vão funcionar para esses motivos que eu citei, e os outros 45 mil em uma das três opções acima, seja no CDB de liquidez diária de um grande banco, Tesouro Selic, ou até mesmo no fundo DI da sua corretora. O que eu sou contra é colocar 100% do seu dinheiro na poupança. Aí realmente você vai estar deixando dinheiro na mesa. Aí você ficou se perguntando, tá, beleza, você me falou quais são as 4 opções para formar a reserva de emergência, mas qual é o valor que eu devo colocar exato para formar essa reserva? Vou deixar de recomendação um vídeo onde eu te ensino exatamente a calcular o valor que você precisa ter na reserva de emergência. Esse vídeo tem um questionário com algumas perguntas que você vai respondendo e no final ele gera um valor que vai ser o ideal para você formar isso. Se o vídeo de hoje fez sentido para você, não deixa de se inscrever no canal e de dar o like. O seu like é muito importante para eu entender que esse vídeo está sendo relevante para a sua vida financeira e para o YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante e levar cada vez mais para mais pessoas.